O novo salário mínimo é de R$ 937. O aumento foi de R$ 57. O valor é menor do que o previsto inicialmente na Lei Orçamentária Anual. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o salário mínimo ideal para os gastos que o brasileiro tem seria de quase R$ 4.000. Começou a valer o novo salário mínimo nacional. O valor passou de R$ 880 para R$ 937, um reajuste de 6,47%. O aumento do salário mínimo é feito com base na inflação registrada no ano anterior, mais a variação do PIB de 2 anos antes. Mas com a economia em recessão, o trabalhador deve ficar só com a reposição da inflação. Valor que, segundo o DIEESE, não é o suficiente para custear as necessidades da família brasileira. Para a entidade, o salário mínimo no Brasil deveria ser de quase R$ 4.000, 4 vezes maior do que o valor vigente. Isso porque, diferente do Ministério do Planejamento, a instituição faz o cálculo com base no valor da cesta básica mais cara e acrescenta outros gastos como moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. Vamos mais uma vez ao plantão da redação. A Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá abriu inscrições para contratar estagiários que estão cursando o nível superior em diversas áreas. O valor da Bolsa Auxílio para todas as vagas é de R$ 600, além de auxílio transporte. As inscrições devem ser feitas nesta segunda-feira no Centro de Integração Empresa-Escola em Lorena. A Prefeitura de São José dos Campos deu início às atividades do Projeto Verão. 8 piscinas públicas foram abertas para uso da população. As atividades acontecem aos finais de semana e vão até março e podem participar pessoas de todas as idades. É preciso levar documento de identificação e usar roupa leve e adequada para banho. Fique agora com a previsão do tempo para amanhã. Taubaté mínima 21, máxima 34. Ubatuba mínima 22, máxima 33. Campos do Jordão, mínima 16, máxima 27. E São Paulo, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Na entrevista de hoje, o repórter setorial recebe a nutricionista Márcia Pena. Ela tem boas dicas sobre alimentação no verão. Veja. A Márcia Pena é a nossa entrevistada de hoje. Ela tem uma página na internet muito concorrida em que ela divide gratuitamente sua experiência na área nutricional. E nós estamos falando a respeito de alimentação no verão, né, Márcia? E tínhamos ido aí para o intervalo com uma inquietação nossa aqui com relação aos farnés que são montados com justo motivo, porque o preço na praia está muito caro. Aí, praticamente, as pessoas pegam pão de forma, e maionese, presunto e queijo e pimba. Só que, penso eu, que sou leigo no assunto, que maionese e calota bem não combinam, né? Maionese, molhos, né, em geral, são coisas que não combinam nada com o calor, porque trazem o risco de uma intoxicação alimentar. E o que é essa intoxicação alimentar? Ela é diferente de um alimento estragado. O alimento estragado tem alteração na cor, no sabor, no cheiro, né? A intoxicação alimentar não. Vão ter micro-organismos, né, que estão presentes ali no alimento, mas a gente come sem saber que eles estão ali. E com isso, pode realmente estar passando mal e estar atrapalhando todas as férias, né? Então, a gente consome, acaba tendo que voltar antes da praia, acaba, né, não aproveitando com a família. Então, é importante a gente estar evitando realmente esses alimentos. Então, os que têm maionese, tanto para levar quanto para estar consumindo em quiosque, também não é bacana. Então, os alimentos que são ricos em molho, o frango, a carne, né, assim, se ficam muito expostos, acabam tendo um risco de contaminação maior. Os peixes, a gente tem que tomar um cuidado maior na praia também. Então, aqueles alimentos, muitas vezes, não só o que a gente leva, mas aqueles... Peixe na praia é só os que ficam dentro d'água, fora d'água... tomar cuidado aonde a gente come, né? Então, aqueles que ficam lá o dia inteiro no sol, né? Para um lado e para o outro. Aquele camarãozinho que passa no dendê ali e tal. Aí é um risco grande de contaminação. Outra coisa também, se a pessoa, tanto em quiosque quanto o vendedor ambulante, é a mesma pessoa que recebe o dinheiro e
faz a manipulação do alimento, também é um risco de estar contaminando esse alimento e aí está estragando todas as férias, que não é tão bacana. É uma loucura isso. É uma loucura. O pessoal não cuida. Eu vi um vídeo, fiquei perplexo, o Obama se despedindo dos funcionários, estava com a luva servindo os pratos, aí apertou a mão do outro com a luva na mão. Negócio, o presidente dos Estados Unidos, um cara que a gente tem que ter aí um respaldo de conhecimento, né? Sim. Mas, voltando aqui ao nosso papo da praia, Márcia, é uma coisa também muito festejada nesses farnéis, é o tal do ovo cozido. A gente já leva aquele contingente de ovo cozido lá para a praia, descasca alguns com cuidado, outros jogando na areia, o que é um absurdo. Ovo cozido pega bem ou é complicado? Ele tem risco também, por mais que tenha essa parte, né, da caixa térmica, né, da embalagem térmica para estar levando, é um risco maior. Então, ele acaba não sendo uma opção tão boa para estar levando para a praia, não. Por mais que ele seja cozido, o pior de todos seria o ovo cru mesmo, né? Qualquer preparação, por exemplo, a maionese, muitas delas levam o ovo cru na preparação. O cozido tem um risco menor? Tem, mas como é muito calor, né, na praia, aqui mesmo, né, sem estar na praia já está um calor gigantesco. Então, o risco dessa proliferação desses micro-organismos é grande. E aí, com isso, tem o risco da contaminação. Então, ele acaba não sendo uma das melhores opções, não. Então, é melhor realmente ficar na parte das frutas. Um sanduíche que daria para estar levando, né? Poderia ser um sanduíche, se possível, com pão integral, pode até ser o pão comum. Até poderia, se for numa caixa térmica, por exemplo, um embutido, né? Então, poderia estar levando um peito de peru, que não é tão bacana, mas ali para a praia seria bacana, né? Daria para levar. Então, para poder ter uma opção que não tenha tanto risco. E, assim, sempre pensando no risco e no custo-benefício, né? Então... Aliás, você falou em maionese levar ovo cru, né? A maionese caseira geralmente leva, né? O ovo cru e o cozido, aí faz aquele creme. Eu acho que o ovo cru é um perigo danado para você adquirir salmonela, né? É um perigo gigantesco. Então, realmente não é indicado o consumo tanto na época do verão ou em qualquer época, né, do ovo cru e nem com a gema amolecida também. Porque quando a gente faz o ovo e não consegue tá chegando na temperatura para ela ficar durinha, então o ovo ele continua com esse risco de salmonela e entra no mesmo quesito, né? Se tiver com salmonela, está contaminado, mas não vai mudar a característica. Então, a gente não vai saber que ele está contaminado e vai comer sem saber e com isso pode passar mal. O maior problema que a gente tem com a intoxicação alimentar também é que a gente não sabe o alimento muitas vezes que fez mal, porque ele pode fazer mal logo em seguida ou pode demorar algumas horas ou até no dia seguinte. Então, a gente às vezes fica até na dúvida o que fez mal para poder tá causando essa intoxicação alimentar, que pode ser leve, né, só dar um enjoo ou um mal-estar, ou pode realmente levar à desidratação e muitas vezes levar até a internação. Então, pode ser uma coisa mais grave, sim. Com certeza. Agora, Márcia Pena, eu acho muito legal o seu site. Você divide lá seu conhecimento com as pessoas e tem ajudado a muita gente. Dá o endereço do site para a gente aqui, falando então, ali para o telespectador. a página, né, é uma página no Facebook, então é facebook.com/nutrição preventiva. Lá tem várias matérias sobre alimentação saudável, sobre perda de peso. Então, tem várias informações ali sobre a parte nutricional mesmo, para poder tá multiplicando conhecimento, que a intenção da página é essa. E olha, você que está em casa, não esqueça, verão é época de muita água. Tem que beber bastante água, que é para repor o que você está perdendo, com sudorese, né, entre outras coisas. Sim, a gente tem que estar tomando água antes de ter sede. Então, sempre estar com a garrafinha perto, né, com água de coco, né, como a gente falou, com suco de frutas também. Tomar um cuidado com as crianças. Suco de fruta natural, de preferência. Natural, ou as polpas também, aquelas polpas congeladas são uma boa opção. Tomar cuidado com as crianças na praia, né, que elas ficam brincando lá o tempo todo, então elas se esquecem de comer, se esquecem de estar bebendo água. Então, sempre estar trazendo, né, elas lá de volta para a barraquinha, onde a pessoa estiver, para poder estar reidratando. Então, tomar mais cuidado de sempre estar repondo esse líquido antes de ter sede, não esperar assim, ficar morrendo de sede para poder tomar água. E esse conselho que você está dando aí para as crianças, eu quero dar para você, melhor idade, que está aí nos assistindo também agora. Velhinho esquece de beber água. É impressionante como o velhinho esquece de beber água. E não pode, tem que tomar água, minha gente, tem que repor água. Nesse verão, principalmente, né, com esse calor que está fazendo, tem que botar muita água no organismo para repor o que está perdendo.
Sim, e muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem mais idade, muitas vezes não sente sede, né? E aí a gente tem que, sempre quem está próximo, está estimulando esse consumo, de ter a garrafinha perto mesmo, para ir tomando de golinho, é importante, né? Então sempre está repondo o dia inteiro mesmo, sempre com a garrafinha próxima, para poder estar tomando, não só tomando com remédio, né? Mas está tomando conforme o dia vai passando aos pouquinhos. E muita gente acha a água ruim. Parece que a água não tem gosto, ela é sem graça. Então, uma forma que dá para a gente estar saborizando essa água é muitas vezes estar colocando uma fruta no meio dela. Então, fazer a água saborizada para dar um gostinho diferente. Colocar uma hortelã no meio para poder ficar uma água mais refrescante, é uma opção bacana também. Então, para mudar a carinha da água, para ficar mais gostosa assim de estar tomando no dia a dia. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Agora o conselheiro familiar Jefferson Souza comenta sobre a adolescência. Uma fase importante e difícil que pais devem enfrentar juntamente com os filhos. Você já ouviu falar no termo aborrecente? Se na sua casa houver uma adolescente, pelo menos você já deve ter falado em alguns momentos a respeito desse termo. O grande detalhe é que o adolescente, ele tem características diferenciadas de outras fases do desenvolvimento humano. Isso porque o adolescente, ele não se considera mais uma criança, mas ele ainda não é um adulto. E neste conflito de identidade, neste conflito de desenvolvimento físico, emocional, psicológico, estrutural, agora ele se encontra numa situação que nem ele mesmo sabe se colocar no seu devido lugar. Daí está a importância dos pais em orientar os seus filhos, principalmente na adolescência. É nesse momento em que existe uma desproporcionalidade entre o desenvolvimento físico dos adolescentes. Então você vai perceber as orelhas vão crescendo, às vezes o nariz, os lábios, o corpo, o porte físico, o tórax vai se desenvolvendo de forma desordenada em comparação com outras partes do corpo. Isto gera grandes problemas, inclusive na escola, o conhecido bullying vem exatamente dessa situação. Por isso, pais, aqui está a dica de hoje. Trabalhem com seus filhos adolescentes, trabalhem a autoestima deles, para que eles se aceitem do jeito que eles são, mas sabendo que eles estão passando por um período de desenvolvimento. E logo mais, quando chegar a idade adulta, eles estarão desenvolvidos por completo. Que você tenha um novo tempo em família. Nesta edição você viu que crise econômica é também responsável pelo crescimento da desigualdade social no Brasil. Praias impróprias para banho podem comprometer passeios nas férias. Aumento no salário mínimo está longe de cobrir gastos dos brasileiros. Feriados de 2017 são alegria para alguns e prejuízo para outros. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no portal repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, o endereço é facebook.com/repórtersetorial. Eu lhe convido a dar uma passadinha no nosso Instagram e no nosso canal no YouTube, youtube.com/repórtersetorial. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia e aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.